Então, agora sim, imunidade contra patógenos. A gente sabe que se tem uma coisa que existe nesse planeta é patógeno, é agente infeccioso. E aqui a gente tem uma ampla variedade, tanto entre bactérias, quanto entre vírus, quanto entre parasitas. E aqui a gente tem um exemplo de um helminto. Na defesa contra diferentes micro-organismos, contra diferentes agentes infecciosos, obviamente a gente vai ter o trabalho em conjunto de mecanismos da imunidade inata e mecanismos da imunidade adquirida. E a gente sabe que, em se tratando da imunidade adquirida, diferentes agentes infecciosos vão desencadear diferentes mecanismos adaptativos, diferentes mecanismos da imunidade adquirida, de modo, então, a serem ativados os mecanismos mais adequados a combater um determinado agente infeccioso. Só que, por outro lado, diferentes agentes infecciosos também podem desempenhar diferentes mecanismos de evasão. Ou seja, com a evolução, diferentes agentes infecciosos desenvolveram diferentes formas de escapar da resposta imune. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns desses mecanismos mais à frente. É interessante destacar a questão do estado de latência. O estado de latência, ele pode sim ser considerado um mecanismo de evasão dos agentes infecciosos. E não é próprio de uma determinada classe de agente infeccioso. Diferentes agentes infecciosos podem ter essa característica do estado de latência. Então, aqui a gente tem a própria questão do vírus HIV. Aqui nós temos o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose. Aqui a gente tem o Toxoplasma gondii, povo que acabou de fazer a prova de parasita, né, deve estar com isso fresquinho. Nós aqui temos um cisto contendo bradizoítos, e esses bradizoítos são considerados uma forma latente do protozoário, porque eles ficam aqui quietinhos na deles, se multiplicando bem devagar, sem despertar a atenção da resposta imune. E aqui a gente tem um exemplo de um fungo, Paracoccidioides brasiliensis. Então, esses diferentes exemplos é só para mostrar para vocês que diferentes agentes infecciosos, inclusive muito diferentes entre si, a gente tem um vírus, uma bactéria, um protozoário e um fungo, eles podem ter essa capacidade inata de latência. E o que é latência? É eles persistirem no organismo, e aqui eles podem persistir indefinidamente, por toda a vida da pessoa, em um estado dormente, ou seja, o micro-organismo ele está vivo? Tá, mas ele está vivo num sentido tão dormente, tão no sentido de hibernação, que não há a atenção da resposta imunológica. Então, eles não despertam uma resposta imune contra a presença deles. Então, aqui é o que a gente chama de estado de latência. E como o Saulo bem colocou, os hipnozoítos associados à infecção por Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale também são considerados formas de resistência. Por quê? Porque eles ficam quietinhos lá nos hepatócitos, que são as células do fígado, na deles, quietinhos, de boa. Até que em um determinado momento eu tenho uma reativação desses hipnozoítos e eles seguem o ciclo normal do protozoário. Então, a latência é exatamente essa dormência na qual o micro-organismo se mantém no organismo, vivo, viável, porém sem despertar uma resposta imune contra ele. Começando, então, a imunidade contra micro-organismos de fato, nós temos início com bactérias extracelulares. E aqui eu coloquei como exemplo de bactéria extracelular Neisseria meningitidis. De modo geral, as bactérias extracelulares podem se multiplicar, podem se desenvolver em qualquer local do organismo, fora de células. Assim, elas podem ter como local de multiplicação sangue, tecido conjuntivo e o interstício de órgãos, ou seja, o espaço entre os tecidos do organismo. Essas bactérias extracelulares podem provocar doença através da inflamação, como é o próprio caso da Neisseria meningitidis, e nesse caso, a inflamação, a doença decorrente da inflamação, é exatamente aquele aspecto que nós já trabalhamos, no sentido de que eu tenho uma resposta imune dirigida contra a bactéria, só que essa resposta imune acaba sendo tão intensa que lesa por tabela o próprio organismo.
Então, nesse sentido, a doença decorrente da inflamação seria uma doença que acaba se desenvolvendo como consequência da resposta imune contra a bactéria. Mas a doença também pode decorrer diretamente da presença de toxinas. E aqui, quando a gente fala de bactérias, nós temos a possibilidade de estar tratando com uma endotoxina, que são aquelas toxinas associadas a bactérias gram-negativas, porque são toxinas que fazem parte da membrana externa dessas bactérias. Mas também podemos estar tratando de exotoxinas, que são toxinas primariamente associadas a bactérias gram-positivas. E aqui essas toxinas são produzidas pela bactéria e secretadas no meio em que elas estiverem. Então, são essencialmente as duas formas pelas quais a presença de bactérias extracelulares no organismo pode desencadear uma doença. Quando a gente fala da imunidade inata contra bactérias extracelulares, a gente também vai ter a inflamação mediada pelos leucócitos, neutrófilos e fagócitos, além das proteínas de fase aguda e outros mecanismos inflamatórios associados à imunidade inata, como também vamos ter a questão da fagocitose, que é mediada através do reconhecimento de PAMPs, que, só recapitulando, são os padrões moleculares associados a patógenos. Então, são estruturas presentes em agentes infecciosos, características de agentes infecciosos, que são reconhecidos por receptores de fagócitos, neutrófilos e macrófagos. Então, essas células atuam tanto como mediadores da inflamação, quanto no reconhecimento e na fagocitose desses agentes infecciosos. E, para complementar, nós também temos a questão da ativação do complemento, pela via alternativa ou pela via das lectinas. Ou seja, eu posso ter a ativação da via alternativa mediante a deposição daquela fração C3b diretamente na superfície do micro-organismo, ou eu posso ter a ativação da via das lectinas quando uma determinada bactéria extracelular tem os resíduos de manose, de carboidrato manose na sua superfície, e eu tenho no nosso organismo a lectina ligante de manose. Ela liga a manose da bactéria e aí eu tenho a ativação da via das lectinas, a ativação da cascata do complemento pela via das lectinas. Mas, seja via alternativa ou via das lectinas, a partir desse momento, eu vou ter a opsonização e a fagocitose aumentados, a formação do MEC, do complexo de ataque à membrana, e eu também vou ter o estímulo e aumento da inflamação, exatamente por aquelas frações do complemento consideradas mediadores inflamatórios, C3A e C5A. Quando a gente trata da imunidade adquirida, nós vamos ter a participação de mecanismos da imunidade humoral e da imunidade celular. Quando a gente fala da imunidade humoral, ela pode ser dirigida tanto contra antígenos da parede celular ou contra a própria toxina bacteriana. Aqui, os mecanismos efetores, eles são voltados a neutralizar o antígeno ou a toxina bacteriana, opsonizar, e aqui seria a opsonização do agente infeccioso, e eles também podem atuar mediando a ativação do complemento. Lembrando que a via clássica é aquela via que pode ser ativada mediante a presença de anticorpos IgG ou IgM. Já quando a gente trata da imunidade celular, eu posso ter tanto a ativação das células TCD4 quanto das células... a gente vai ter a ativação das células TCD4, principalmente em um perfil inflamatório, que seria o perfil TH17, que é o principal perfil produtor da interleucina 17, e perfil TH1. Então, pela ativação desses dois perfis, eu vou ter a produção de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, elas vão atuar tanto aumentando a inflamação, quanto estimulando a ativação de macrófagos e, assim, a fagocitose e a destruição bacteriana, mas elas também podem atuar aumentando ainda mais a resposta dos anticorpos. Então, estes seriam os principais mecanismos da imunidade adquirida contra bactérias extracelulares. Na resposta imune contra bactérias extracelulares, eu posso ter danos ao organismo? Não só aqui, como em todas as outras também, mas sim, podemos ter vários danos ao organismo, que também são decorrentes da própria resposta inflamatória, mas também podem estar associados à questão do choque séptico.
Quando a gente fala da inflamação, seria toda aquela questão da resposta inflamatória dirigida contra o agente infeccioso, contra a bactéria extracelular, e acabar, por tabela, né, por consequência, lesando os próprios tecidos do organismo. E aqui não é intencional, é apenas uma consequência que a gente não quer que aconteça, mas que acaba acontecendo. Já o choque séptico, ele é uma condição mais grave. O choque é qualquer condição que reduza a pressão sanguínea a um nível que pode levar à morte da pessoa. E o choque séptico seria um choque de etiologia bacteriana. Ele tende a ser uma condição muito grave associada a uma infecção disseminada. E no choque séptico eu tenho uma produção maciça de citocinas. E essa quantidade desproporcional de citocinas pode levar tanto a um colapso circulatório, porque afinal de contas eu estou tendo a redução da pressão sanguínea, quanto a coagulação intravascular disseminada, que é exatamente aquela situação onde a presença de citocinas, particularmente TNF-alfa, pode induzir a formação de trombos que se dispersam pelo corpo. E aí eu tenho essa questão da coagulação intravascular disseminada e várias outras consequências que podem decorrer da presença desses trombos no organismo. Então, só para trazer como exemplo de bactéria extracelular, Neisseria meningitidis. Então aqui a gente tem uma fotinha, tipo um esquema 3D da bactéria, e aqui a gente teria a presença dela em um exame histopatológico. Então, esta bactéria é um diplococo gram-negativo. Por quê? Porque eu tenho 2 cocos em dupla, diplococo, e ela é gram-negativa porque ela vai ter toda aquela questão da membrana externa que reveste, que é externa à parede celular. Então, externamente à parede celular, eu tenho uma membrana externa. Essa bactéria, ela coloniza principalmente a nasofaringe e a garganta de aproximadamente 5% da população. Então, é uma espécie que, apesar de patogênica, pode estar presente na nasofaringe e na garganta de um percentual muito pequeno da população mundial, sem causar qualquer sintoma. E ela é transmitida através de secreções respiratórias e da saliva, os famosos perdigotos. Então, seria exatamente aquela questão de gotículos de saliva, e espirro, tosse, que podem conter a bactéria e assim transmiti-la. A infecção por essa bactéria está associada a doenças como a meningite meningocócica e a meningococcemia. A meningite meningocócica é uma doença caracterizada pela inflamação das meninges e é uma doença de evolução muito rápida, onde no início ela é caracterizada por febre intensa e abrupta e pode estar acompanhada de cefaleia, dores no pescoço e até a rigidez da nuca, a rigidez do pescoço, podendo evoluir para fotofobia e também um estado de confusão mental. Acontece que se a bactéria cair na corrente sanguínea, eu vou ter a deu um trava-língua aqui. Meningococcemia. Nessa situação, uma vez que a bactéria esteja na corrente sanguínea, ela passa a utilizar o sangue como seu local de multiplicação. E assim, ela induz uma inflamação tão intensa que pode levar à necrose das áreas afetadas. E se essa necrose não for contida a tempo, pode ocorrer a amputação do membro afetado. E por que tem 2 fotos de bebês aqui? Porque é uma doença, a meningococcemia, tende a ter maior prevalência em crianças com idade inferior a 5 anos. Então, é também nessa parcela da população que essa doença tende a ter uma maior gravidade. Assim, o risco de morte na meningococcemia ele sobe para 70%, enquanto nos casos de doença meningocócica ele gira em torno de 10 a 20%. Mas, de toda forma, o risco de morte ele é considerado alto, seja na meningococcemia, na doença meningocócica, o risco de morte na infecção por essa bactéria é considerado elevado. Agora, entrando nas bactérias intracelulares, eu trouxe como exemplo Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, que é o agente etiológico da tuberculose.
Nessa situação, quando a gente trata de bactérias intracelulares, e aqui o grupo bactéria intracelular, essas bactérias podem ser intracelulares facultativas, como o próprio Mycobacterium tuberculosis. E por que facultativa? Porque uma vez que ela entra no organismo, ela consegue eventualmente se multiplicar fora das células. Mas aqui, no caso de Mycobacterium tuberculosis, ele também consegue sobreviver e se multiplicar dentro de células. E aqui a célula-alvo seriam os macrófagos. Então, por essa questão da bactéria não necessariamente precisar estar dentro do macrófago, ela pode ser considerada intracelular facultativa. Mas existem também as bactérias intracelulares obrigatórias, que são aquelas que realmente só conseguem viver e sobreviver dentro de uma célula. E como exemplo, eu trouxe Rickettsia ricketts, que é a bactéria, é uma rickettsia, agente etiológico da febre maculosa, que é aquela doença muito intimamente associada ao carrapato do boi, ao carrapato estrela. Mas só lembrando que o carrapato ele transmite a bactéria, ele não transmite a doença. A doença pode acontecer como não pode. Essas bactérias, na fase intracelular, sejam elas facultativas ou sejam elas obrigatórias, são inacessíveis a anticorpos. E por quê? Porque os anticorpos só conseguem lidar contra antígenos, contra micro-organismos extracelulares. Então, uma vez que elas estejam dentro da célula, os anticorpos não têm como atuar contra aquele agente infeccioso. Então, nesse sentido, a resposta imune seria completamente dependente da imunidade celular. Tanto na imunidade inata, com a participação dos leucócitos, neutrófilos, macrófagos e células NK, quanto na imunidade adquirida celular, a partir da ação das células TCD4 e das células TCD8. Então, passando rapidinho pelos mecanismos da imunidade inata, quando a gente trata de bactérias intracelulares, os dois principais mediadores desse tipo de imunidade são os fagócitos, e aqui representados tanto por neutrófilos quanto por macrófagos. Só que, uma vez que essas bactérias sejam fagocitadas, é possível que elas resistam à eliminação pelos fagócitos. E aqui seria o caso da participação das células natural killer, que, só recapitulando, são aquelas células que vão interagir diretamente com a célula infectada e vão desencadear, a partir da liberação do conteúdo dos grânulos dela, vão desencadear a morte da célula infectada. Mas aqui pode ser que essas células natural killer atuem produzindo citocinas que vão tentar estimular os fagócitos, principalmente os macrófagos, a destruir aquele micro-organismo que eles fagocitaram. Pode ser que isso funcione? Pode, mas também pode ser que não funcione. E caso o fagócito ele fagocite o agente infeccioso e não consiga destruí-lo, aí é o caso da gente entrar na imunidade adquirida, que podemos ter a participação das células TCD4 e das células TCD8. Nas células TCD4, eu tenho a ativação principalmente de um perfil TH1, de um perfil pró-inflamatório. E ele vai fazer o quê? Ele vai secretar interferon gama. E esse interferon gama, ele vai atuar ativando macrófagos que irão passar a produzir substâncias microbicidas, como enzimas lisossomais, espécies reativas de oxigênio e também espécies reativas de nitrogênio, e assim tentar matar aquela bactéria intracelular. Acontece que é possível que isso não dê certo? Sim, é possível. E quando que isso acontece? Quando é que isso não dá certo? Quando as bactérias fogem dos fagolisossomos. Então, aqui a gente tem um caso de bactérias que foram fagocitadas e elas estão dentro do macrófago. Acontece que aqui a gente tem o quê? A gente tem as bactérias no fagossomo, mas aqui a gente tem bactérias no citoplasma da célula. Essas bactérias que eventualmente escapam dos fagossomos e vão parar no citoplasma da célula fagocítica, elas não podem ser mortas pelos mesmos mecanismos que atuam aqui no fagolisossomo. Então, uma vez que essas bactérias passam a se concentrar no citoplasma da célula, elas ficam inacessíveis a esses mecanismos baseados em substâncias microbicidas.
Então, a partir desse momento, eu preciso da participação das células TCD8, que vão atuar tanto contra bactérias que escaparam para o citosol, quanto contra bactérias que tiveram seus antígenos levados ao citosol. Então, em ambas as situações, o que era para ser destruído lá no fagossomo passou a se concentrar no citosol. E como ele ficou inacessível a essas substâncias microbicidas, agora eu preciso da participação das células TCD8. Então, essas células TCD8 também vão atuar naquele mecanismo de eliminação baseado na secreção de perforinas e granzimas, e essas perforinas e granzimas vão induzir a morte por apoptose da célula infectada, quanto pode ser por aquele mecanismo baseado no ligante receptor de ligante, como o FAS e FAS-L. Só que aqui, os patógenos intracelulares, como eles têm essa capacidade de sobreviver no interior de fagócitos, eles podem sim induzir danos teciduais. E esses danos teciduais, eles podem ser decorrentes de uma estimulação antigênica persistente associada à ativação persistente de células T e de macrófagos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma bactéria intracelular ela sobrevive dentro de uma célula fagocítica, porque ela deu conta de escapar do fagossomo e uma vez localizada no citoplasma a resposta imune demorou a atuar contra ela, a presença daquela bactéria na célula fagocítica, ela é entendida como a presença de um antígeno que não é eliminado, que não foi eliminado de forma eficaz. Então, como esse antígeno é entendido como persistente, como está lá, não consigo eliminar, deixa eu produzir mais substâncias que possam eliminar esse antígeno, eu tenho esse estímulo à imunidade persistente. E esse estímulo à imunidade persistente, ele culmina na ativação de células T e de macrófagos de forma persistente também. Então, é no sentido de que, enquanto aquele determinado micro-organismo não for eliminado, eu tenho essa imunidade persistente contra ele. E essa produção de citocinas e ativação de células citotóxicas e também a ativação de células fagocíticas pode levar ao dano tecidual. E aqui, eu também coloquei como exemplo de bactéria intracelular, Mycobacterium tuberculosis, aqui, o bacilo de Koch bonitinho. Então, a gente vai até conseguir entender um pouquinho mais dessa estimulação antigênica persistente. Então, como eu falei lá no começo, Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria intracelular facultativa associada à tuberculose. Quanto à tuberculose, a maioria das pessoas infectadas pela bactéria permanece assintomática. E por quê? Porque essas pessoas que se mantêm assintomáticas desenvolvem uma resposta predominantemente do tipo TH1. E essa resposta ela é eficaz em limitar a multiplicação bacteriana. E aqui percebem que eu coloquei limitar e não eliminar. Então, essa resposta limita a multiplicação bacteriana. Acontece que a bactéria pode sobreviver em estado latente, ou seja, a bactéria é capaz de infectar um macrófago, escapar da morte dentro deste macrófago e sobreviver neste macrófago em estado latente, ou seja, a bactéria está lá, quietinha, hibernando na dela. Então, apesar de ter uma resposta imune que fica atuando ali contra aquela célula infectada, ela não é forte o suficiente para eliminar de fato a célula infectada e assim eliminar a bactéria. Então é como se eu estivesse tendo pequenas doses contínuas de resposta imune contra a célula, porém de certo modo ineficazes, porque a bactéria continua viva dentro da célula, quietinha na dela. E aqui, quando a gente fala dessas pessoas assintomáticas, é possível que, uma vez que a bactéria está nelas em estado latente, se essa pessoa passar por alguma imunodepressão ou imunossupressão, eu posso ter a reativação desse foco inflamatório e aí sim a pessoa pode manifestar a doença tuberculose. Eu acho essa foto muito interessante porque ela fala um pouquinho sobre essa questão desse mecanismo de estimulação antigênica persistente na infecção por Mycobacterium tuberculose. Eu vou passar por essa foto rapidinho, não precisa se assustar com ela.
O que esse esquema propõe? Ele propõe aqui um início de tudo com a transmissão da micobactéria. Então, eu tenho uma pessoa infectada com a micobactéria no seu pulmão e por uma tosse ou escarro, principalmente por escarro, eu tive a transmissão da micobactéria para um novo hospedeiro. Quando essa micobactéria infecta este novo hospedeiro, ela vai se concentrar aqui nos pulmões. Uma vez que haja a presença da micobactéria no pulmão, ela passa a se multiplicar em um nicho, em um local único no pulmão. E a partir da presença da bactéria, da micobactéria, eu vou ter o estímulo, eu vou ter a atração. Eu vou ter a atração de macrófagos para o sítio da infecção, que é o sítio onde a micobactéria se encontra. Esses macrófagos, ao fagocitarem a micobactéria, na verdade, eles serão infectados pela micobactéria. E a partir do momento em que eu tenho a infecção do primeiro macrófago, essa micobactéria começa a se multiplicar no interior desses macrófagos. E esse macrófago infectado, a presença desse macrófago infectado, atrai outros macrófagos, que também se tornam infectados pela micobactéria. E a partir desse momento, eu tenho a expansão em granulomas. O que é granuloma? O granuloma, como a gente até já viu, alguns alunos já viram na questão da esquistossomose, a gente também já viu lá na questão da tolerância, o granuloma ele pode ser entendido como uma consequência de uma resposta inflamatória. Nesse sentido, o granuloma ele é entendido como uma concentração, como um agrupamento organizado de macrófagos. Por quê? Porque esses macrófagos estão lá naquele local para tentar conter a inflamação, para tentar conter o agente infeccioso e, nesse sentido, barrar a disseminação do agente infeccioso no organismo. Então, o granuloma é a resposta inflamatória decorrente da presença dos fagócitos, dos macrófagos, em um determinado local no organismo, para tentar barrar a disseminação de um dado agente infeccioso. Então, a gente tem a expansão do granuloma. E por quê? Porque eu estou cada vez mais atraindo novos macrófagos ao sítio da infecção. Acontece que esses macrófagos que vão chegando, eles vão se tornando infectados pela micobactéria, que está lá se desenvolvendo no interior deles. E à medida que o granuloma ele prossegue, eu vou ter a atração e a presença de outras células da imunidade, como os linfócitos, que também passam a secretar citocinas, estimulando a resposta inflamatória, para tentar eliminar a micobactéria e assim barrar a infecção. Acontece que a presença desse granuloma, ao mesmo tempo que tenta barrar a dispersão do agente infeccioso, também é muito danosa ao próprio organismo. Por quê? Porque quando eu tenho a presença do granuloma em uma determinada região de tecido, a formação do granuloma necessariamente está associada a uma resposta inflamatória muito intensa. E essa resposta inflamatória pode induzir, então, a necrose daquele tecido. Tanto a necrose quanto a fibrose. E a necrose no pulmão pode ter eventos muito complicados para a pessoa infectada. Acontece que quando esse granuloma atinge esse estágio mais avançado, é possível que a micobactéria ela saia de dentro dos macrófagos para que ela assuma uma fase de multiplicação extracelular. Uma vez que a micobactéria ela assuma essa fase extracelular, ela pode passar a atingir outros pontos do pulmão, atrair novos macrófagos e assim reiniciar esse ciclo de resposta inflamatória e formação do granuloma. Então aqui eu coloquei essa imagem só para a gente conseguir ver como que seria uma região com formação de granuloma em tecido pulmonar. Então toda essa área aqui dentro desse círculo tracejado é uma reação que induziu a formação de um granuloma no tecido pulmonar. E esses granulomas eles estão intimamente associados à ativação persistente das células T e de macrófagos. Então, só para recapitular, o granuloma ele é considerado um agrupamento organizado de macrófagos maduros e de outras células do sistema imune, que ao mesmo tempo que age para circunscrever e limitar a dispersão do agente infeccioso, também leva a consequências patológicas para o organismo, como a própria necrose decorrente da destruição do tecido e a fibrose,
que seria a substituição do tecido original por um tecido conjuntivo fibroso. Acontece que esse tecido conjuntivo fibroso, ele é desprovido das propriedades do tecido original. E uma das principais consequências da fibrose é a alteração da anatomia e da funcionalidade do órgão. Então, o pulmão ele vai cada vez perdendo mais a capacidade dele de expandir e contrair no próprio movimento natural da respiração, à medida que essa área de fibrose, necrose de granulomas aumenta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá, dá continuidade. Então, era mais essa questão da formação do granuloma e da consequência patológica de um agente infeccioso associado à latência que eu queria trazer para vocês, e aqui na perspectiva das bactérias intracelulares. Agora, entrando nos vírus. Eu até fiquei sem colocar aqui a questão de micro-organismo, agente infeccioso, porque a gente sempre tem aquela questão de vírus, é vivo? É não vivo? O que é um vírus? Então, o vírus é um patógeno intracelular obrigatório, sendo que a gente sabe que diferentes vírus estão associados à infecção de diferentes células. E os vírus podem tanto ter um efeito citopático, que seria o efeito associado à multiplicação do vírus dentro de uma célula infectada, a saída dessas novas partículas virais da célula infectada e a morte da célula anteriormente infectada. Por quê? Porque quando as novas partículas virais saem de uma célula infectada para infectar novas células, essa célula da qual eles saíram, ela vai ser lisada, porque ou o vírus vai romper diretamente a membrana celular para que ele possa sair, ou então ele vai pegar parte da membrana celular para compor a sua estrutura. E essa célula pode morrer posteriormente. Então, o efeito citopático dos vírus está diretamente associado à morte das células previamente infectadas por eles. Mas os vírus também podem assumir aquele efeito de latência. E aí a gente vai ter uma infecção latente, que é exatamente naquela situação em que o vírus ele infecta uma determinada célula, porém, ele não forma novas partículas virais e também não mata a célula. Ele apenas está lá, quietinho, hibernando dentro da célula. Quando a gente fala dos mecanismos de imunidade inata contra vírus, os principais mecanismos seriam a produção de interferon 1 e também de células natural killer. Então, os interferons do tipo 1 têm tanto a função de induzir esse estado antiviral nas células, quanto eles podem atuar em conjunto com as células natural killer para que essas células induzam a morte das células infectadas, por aquele mesmo mecanismo que eu comentei anteriormente. Liberação do conteúdo dos grânulos, que vão estimular a apoptose das células infectadas. Acontece que a gente sabe que se os mecanismos da imunidade inata dessem conta de eliminar infecções virais, a gente não precisaria de mecanismos da imunidade celular. Então, não é este o caso. Dificilmente a imunidade inata dá conta por si só de eliminar uma infecção viral. Então, nós realmente precisamos da montagem, da formação dos mecanismos da imunidade adquirida. Começando pela imunidade moral. Pode até ficar estranho aqui, no sentido de que, nossa, imunidade moral, vírus intracelular obrigatório, tem alguma coisa estranha aí. Acontece que, na imunidade moral contra vírus, normalmente eu tenho a ativação de uma resposta T-dependente, que é aquela resposta ativada contra antígenos proteicos. E nessa situação, os anticorpos que são formados a partir de uma resposta T-dependente, eles são eficazes apenas durante as fases extracelulares dos vírus. Mas como assim? Vírus intracelular obrigatório tem fase extracelular? Tem alguns lapsos temporais muito específicos em que o vírus ele tem um determinado período extracelular. Esses períodos extracelulares são exatamente no momento em que o vírus entra no organismo, mas ainda não infectou, ainda não entrou numa célula, e também quando ele sai da célula infectada para infectar novas células. Então, são esses dois espaços de tempo em que o vírus é considerado extracelular e eventualmente pode ser combatido pelos anticorpos.
Então, só para a gente conseguir ver rapidinho quais seriam essas duas fases no ciclo de multiplicação de um vírus. A primeira fase, assim que o vírus entra no organismo, é exatamente esta fase aqui. O vírus acabou de entrar no organismo, ainda não entrou na célula hospedeira. Então, esse é o primeiro momento que os anticorpos têm a possibilidade de conseguir atuar contra um vírus. O segundo momento, que é quando o vírus sai da célula hospedeira, seria exatamente após a liberação do vírus da célula infectada. Então, assim que o vírus é liberado da célula infectada, ele também vai ter uma nova fase extracelular muito rápida antes de infectar novas células. Então, antes do vírus, é sempre antes, na verdade, né? É sempre antes do vírus infectar uma determinada célula que os anticorpos têm a possibilidade de conseguir agir contra ele. E nesse sentido, os anticorpos têm a possibilidade de se ligar ao capsídeo ou ao envelope viral. Então, aqui a gente tem um exemplo de um vírus envelopado, porque ele vai ter a presença desse envelope viral. E a gente está vendo todos esses pontinhos aqui na superfície desse envelope. Esses pontinhos são chamados de espículas. Mas a gente também pode entender essas espículas como antígenos virais. Então, esses antígenos virais podem ser pontos de ancoragem e ligação dos anticorpos para tentar combatê-los. Mas os anticorpos também podem se ligar ao capsídeo viral. O capsídeo, ele também está presente nesses vírus envelopados, tá? A diferença é que quando os anticorpos que se ligam diretamente ao capsídeo viral, a gente está falando de vírus não envelopados. Então, quando o vírus é envelopado, o anticorpo pode se ligar à espícula do envelope. Quando o vírus é não envelopado, ele vai se ligar diretamente aos antígenos do capsídeo, certo? Então, são essas duas possibilidades, são esses dois espaços de tempo que o anticorpo pode atuar contra um vírus, e esses são os dois possíveis locais nos quais os anticorpos podem se ligar no vírus. Agora, quando a gente... desculpa, eu ia me adiantando. Mas ainda considerando os mecanismos da imunidade humoral, a formação de anticorpos ela tende a ser muito específica para um determinado sorotipo viral. Eu coloquei aqui como exemplo o vírus influenza, que é o vírus da gripe, mas eu achei mais fácil, depois que eu estava refletindo, falar do vírus da dengue. A gente sabe que o vírus da dengue tem o sorotipo 1, 2, 3 e 4. E nós também sabemos que a infecção por um sorotipo garante imunidade contra aquele determinado sorotipo. Então, se eu for infectada pelo sorotipo 1 do vírus da dengue, eu tenho imunidade contra o sorotipo 1 do vírus da dengue. Agora, se depois eu for infectada com o sorotipo 2, eu não tenho nenhuma imunidade contra o sorotipo do tipo 2, contra o sorotipo 2. Então, se for para ficar doente, eu vou ficar doente por inteiro toda de novo. Então, é exatamente essa perspectiva. Os anticorpos, eles tendem a ser específicos contra um tipo de vírus. Mesmo que a gente esteja falando do mesmo vírus, porém de sorotipos diferentes, o anticorpo ele vai ser específico para cada sorotipo do vírus. E também é esse o motivo pelo qual a gente sempre precisa tomar a vacina contra a gripe. Porque como o vírus influenza é um vírus altamente mutável, os anticorpos que nós conseguimos formar com a vacina de 2019 vão ser completamente ineficazes contra uma nova variante que surge, sei lá, em 2022. Então, é por isso que a cada ano a gente precisa tomar uma vacina que vai induzir anticorpos específicos contra aquele sorotipo viral. Porque os anticorpos que foram formados contra o sorotipo que estava pegando todo mundo em 2019 não vão proteger contra o sorotipo vigente em 2022. Além disso, como a gente já entendeu lá nas bactérias, nas fases intracelulares, os vírus são inacessíveis aos anticorpos. Então, não sendo naqueles dois espaços de tempo que eu comentei anteriormente com vocês, o vírus, quando está na sua fase de multiplicação intracelular, ele só pode ser combatido pelos mecanismos da imunidade celular. E aqui, quando a gente fala na imunidade celular, e como a gente está tratando de organismos intracelulares, nós vamos estar primariamente falando da imunidade dirigida mediante as células TCD8. E aqui, esses antígenos, os antígenos do vírus,
Eles podem tanto ser apresentados via MHC de classe 1, quanto eu posso ter a apresentação cruzada de antígenos. E como seria essa questão da apresentação cruzada? Seria uma situação na qual o vírus infecta uma célula de tecido, por exemplo, um hepatócito, e essa célula não é uma APC especializada, ou seja, ela não é uma célula apresentadora de antígenos especializada. Nessa situação, essa célula tecidual infectada pode ser fagocitada por uma célula apresentadora de antígenos especializada, e então essa célula que foi fagocitada, ela pode então ter aquele vírus que estava dentro dela processado via MHC de classe 1. E a partir daí, essa célula apresentadora de antígenos passa a expressar o antígeno viral na sua superfície. E assim, esse antígeno viral pode ser reconhecido pela célula TCD8, e aí essa célula TCD8 vai induzir a morte da célula infectada. Agora, entrando nos parasitos. E aqui vai ser super rapidinho, porque eu sei que as pessoas que estão pagando parasitologia acabaram de ver protozoários. Então, é só para dar uma recapitulada rapidinho. Então, aqui em protozoários. Como exemplo, eu coloquei essa foto, que eu acho ela linda, 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 de 2 macrófagos intensamente parasitados por formas amastigotas de leishmania. E aqui, se eu não me engano, não sei se é leishmania infantum ou se é leishmania major, mas é um caso de um paciente que estava com leishmaniose visceral. Mas, de todo modo, o que eu quero falar mesmo é de protozoários. Quando a gente fala da infecção por protozoários, os mecanismos da imunidade inata, eles são mediados essencialmente pela ação de fagócitos e do sistema complemento. Já na imunidade adaptada, a gente vai ter primariamente a presença de uma resposta celular mediada por células TCD4, perfil TH1, perfil pró-inflamatório. Então, aqui a gente vai ter o predomínio dos mecanismos associados à produção de interferon gama, que é exatamente a citocina que vai atuar ativando macrófagos e outros leucócitos, mas principalmente macrófagos, a fagocitar e a destruir esses agentes infecciosos. E, assim, o perfil TH1 é um perfil responsivo à infecção. Se por algum acaso do destino eu tiver a ativação e o predomínio de uma resposta TH2, é muito provável que nessa situação eu tenha a susceptibilidade à infecção. Por quê? Porque nessa situação, se eu tiver o predomínio de uma resposta TH2, eu não vou ter como ativar essas células fagocíticas a destruir esses micro-organismos. Por exemplo, aqui no caso de leishmania, já que é leishmaniose visceral, e no Brasil a gente tem leishmania infantil, vamos falar de leishmania infantil. Nessa situação, quando a leishmania está dentro do macrófago, o macrófago é a célula hospedeira por excelência de leishmania infantil. Então, é necessário que o macrófago consiga destruir a leishmania que está dentro dele. E como que ele pode tentar fazer isso? Sendo ativado, sendo excitado pela produção de interferon gama. Por quem? Pelas células TCD4 auxiliares perfil TH1. Então, é um estímulo a mais, é uma ajudinha a mais que ele tem para tentar destruir os protozoários que estão dentro dele. Se nessa situação eu tiver um predomínio de um perfil TH2, eu não vou ter produção de interferon gama e assim eu não vou ter ajuda para macrófago destruir leishmania dentro dele. O que vai acontecer? O macrófago não vai conseguir destruir as leishmanias que estão dentro dele. Esse protozoário vai se multiplicar, 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 até que a membrana do macrófago, a membrana do fagossomo no macrófago se rompa, a membrana do macrófago, propriamente dita, se rompa, leishmania caia no interstício, que seria no organismo, e assim possa parasitar novas células. Saulo, você está perguntando leishmania, né? Ativa via alternativa dos macrófagos. Leishmania está associada tanto à via alternativa quanto à via clássica. Então, eu posso ter a ativação na infecção por leishmania, eu posso ter a ativação tanto da via alternativa, que seria pela deposição de C3b diretamente na superfície do protozoário, quanto da via clássica.
mediante a opsonização com anticorpos. Acontece que leishmania, particularmente leishmania, tem vários mecanismos de evasão que fazem com que ela atraia os fagócitos para a fagocitose, porque o que ela quer mesmo é ser fagocitada. Então, ela acaba conseguindo reverter a ativação do complemento que poderia levar à fagocitose a favor dela, porque ela acaba conseguindo exatamente o que quer, que é a fagocitose, e passar a se concentrar dentro dos macrófagos. Perfil TH2, não. Mas no caso do perfil TH2 também ativaria essa via? Não. No perfil TH2 eu acabo não tendo a ativação do sistema, eu não tenho interação da via TH2 com o sistema complemento. Até porque nessa situação de protozoários e outros micro-organismos cuja defesa esteja associada a um perfil pró-inflamatório, o perfil TH2 é considerado um perfil anti-inflamatório. Por quê? Porque as citocinas que estão associadas ao perfil TH2 não vão ativar os macrófagos a destruir o micro-organismo. O que as citocinas do perfil TH2 vão fazer? Vão ativar alternativamente os macrófagos. E nessa situação, esses macrófagos alternativamente ativados não vão destruir nada que eventualmente esteja dentro deles. Eles vão atuar naqueles mecanismos de reparo tecidual, como angiogênese e fibrose. Mas de modo geral, tentando responder sua pergunta de uma forma um pouco mais concisa, perfil TH2 não está associado à ativação do complemento nessa questão dos protozoários. Até porque o que vai ativar o complemento, né, não é a imunidade celular. No fim das contas, a imunidade celular não tem relação com a ativação do complemento. O que pode ativar o complemento na imunidade adquirida é a imunidade moral. Tanto é que a gente não tem via do complemento que é ativada pela imunidade celular. A via do complemento, se não for na imunidade inata, vai ser ativada em relação à imunidade moral, IgG ou IgM. Fez sentido? Fez sim, obrigado. De nada. Então, é isso quando a gente trata de protozoários. Normalmente, a infecção por protozoários está associada, no caso, a infecção por protozoários e uma resposta imune eficaz contra essa infecção está associada a um perfil pró-inflamatório, perfil TH1. Nessa situação, infecção por protozoários, a ativação de um perfil TH2 está associada à susceptibilidade à infecção. O que já é o contrário quando a gente trata de helmintos. E aqui eu coloquei a foto de uma tênia sólida para vocês. Na infecção por helmintos, a gente também vai ter a participação de mecanismos da imunidade inata, da imunidade celular e da imunidade moral. Nesse caso, a imunidade celular que predomina tem um perfil TH2. E aqui, a interleucina 4 vai estimular a produção de IgE e interleucina 5 vai estimular a ativação de eosinófilos. Vocês lembram da dica que eu dei para vocês? IgE-eosinófilos. Então, esses dois componentes vão atuar em conjunto para tentar eliminar o helminto do organismo. Só para recapitular como que isso aconteceria. Primeiro que os anticorpos da classe IgE vão opsonizar o helminto. Então, eles vão revestir bem por completo o helminto invasor. Uma vez que esses anticorpos tenham opsonizado o helminto, eles irão atrair eosinófilos. E os eosinófilos irão se ligar a receptores presentes na imunoglobulina E. Quando essa ligação acontecer, os eosinófilos vão degranular e vão liberar um conteúdo dos seus grãos, principalmente a proteína básica principal, que é tóxica para os helmintos. Então, essa proteína vai ter a função de tentar destruir esse verme e eliminá-lo do organismo. Além disso, a IgE também pode induzir a degranulação de mastócitos locais, ou seja, pode induzir a liberação do conteúdo dos grânulos de mastócitos e assim estimular efeitos como a broncoconstrição e o aumento da motilidade local,
também contribuindo para tentar destruir e eliminar esse verme do organismo. E, por fim, os fungos. Fungos, quando a gente fala de imunidade, são organismos, não dá nem para falar de micro-organismo com fungo, né? Porque tem muito fungo. Quase todo fungo a gente consegue ver olho nu. Mas, quando a gente fala de fungos, nós também temos mecanismos de imunidade inata, mediados essencialmente por neutrófilos e macrófagos, imunidade moral, e aqui são anticorpos, mas a classe predominante de anticorpos vai depender do fungo em questão. E a gente também tem mecanismos de imunidade celular. E na infecção por fungos, uma imunidade, uma resposta imune adequada, eficaz, ela é primariamente associada a uma imunidade celular de perfil inflamatório, TH1 ou TH17. Acontece também que quando a gente fala de fungos e infecção fúngica, as micoses clinicamente significativas tendem a serem observadas em pessoas com uma imunidade consideravelmente comprometida. É muito difícil. Ou então, por exemplo, no caso de crianças que ainda não têm um sistema imune maduro. Então, seriam esses dois extremos. Crianças que não têm essa imunidade madura e pessoas imunodeprimidas ou imunossuprimidas. É muito difícil você encontrar uma pessoa imunocompetente, completamente, eu quis dizer, com seu sistema imune funcionalmente 100%. É muito difícil você ver uma pessoa nessa situação que desenvolva uma doença sistêmica causada por fungos. E aqui eu coloquei como exemplo o Cryptococcus neoformans, que é o agente etiológico da criptococose, uma doença muito intimamente associada a pessoas com o vírus HIV e a doença AIDS. Então, é uma doença que atinge primariamente o sistema nervoso central e é frequentemente encontrada em associação à AIDS. É muito raro, realmente é muito raro você encontrar uma pessoa com criptococose ou uma doença fúngica sistêmica que seja imunocompetente. Então, em relação aos fungos, a gente realmente tem um pouco menos de informações mais completas sobre a imunidade, que media as respostas do organismo contra esses agentes infecciosos. Mas o que a gente sabe de fato é que nessa situação, o que realmente vai combater a infecção por fungos é a imunidade celular, TH1 e TH17. E agora, falando rapidinho sobre mecanismos de evasão de patógenos, eu trouxe 3. E a gente vai começar falando sobre a variação de antígenos de superfície. Esse é um mecanismo que também pode ser encontrado em diferentes agentes infecciosos, mas eu trouxe para exemplificar esse mecanismo de evasão Giardia lamblia, o protozoário agente etiológico das giardias. Giardia o protozoário Giardia é conhecido pela questão dos VSPs, que são proteínas variantes de superfície. Então, os VSPs são próprios de Giardia, mas diferentes agentes infecciosos vão ter suas diferentes famílias de proteínas associadas à variação de antígenos. Mas, falando de Giardia, essa família de proteínas variantes de superfície, são proteínas antigênicas, como o próprio nome sugere, encontradas na superfície do protozoário e que são utilizadas para reconhecimento por anticorpos produzidos durante a minha resposta humoral. Acontece que esses antígenos que são reconhecidos pelos anticorpos, eles são muito mutáveis. Então, seria uma situação em que o protozoário está lá se multiplicando, se replicando no organismo, dentro do organismo hospedeiro. Então, é exatamente a situação que eu tenho o reconhecimento desses antígenos na superfície para que, de fato, sejam formados anticorpos contra esses antígenos, e quando esses anticorpos, de fato, estejam prontos para atuar, esses antígenos da superfície tenham mudado. E se esses antígenos de superfície tiverem mudado, eles já não serão reconhecidos por esses anticorpos. Por quê? Porque esses anticorpos foram formados contra os antígenos que vieram antes desses novos. Então, como eu não vou ter o reconhecimento específico, eles se tornam sem eficácia.
Então, seria a situação desses novos antígenos de superfície serem reconhecidos e aí sim eu ter a formação de anticorpos específicos contra esses novos antígenos. Mas aqui a gente estaria falando da variação antigênica em uma infecção. Pode também ocorrer uma situação em que eu fui infectada por Giardia, montei anticorpos contra o protozoário foi eliminado do organismo. Beleza. Acontece que se eu for infectada por uma cepa diferente de Giardia lamblia, esse protozoário pode ter antígenos de superfície completamente diferentes daquela Giardia da primeira infecção. Então, os anticorpos que foram formados na primeira infecção não vão ter eficácia contra essa nova Giardia que está me infectando. Então, eu vou precisar formar novos anticorpos contra ela para que aí sim seja possível combatê-la. Quando a gente fala da presença de uma cápsula polissacarídica, esse é um mecanismo de evasão primariamente associado a bactérias, podendo existir dentro de uma mesma espécie linhagens encapsuladas e linhagens não capsuladas. E o exemplo mais famoso que a gente tem seria o caso da bactéria Streptococcus pneumoniae, que é conhecida por causar pneumonia quando a sua linhagem encapsulada é responsável pela infecção. E nessa situação, por que ela é capaz de causar a pneumonia? Porque essas bactérias, quando são revestidas por esta cápsula polissacarídica, elas se tornam inacessíveis à fagocitose. Então, essas bactérias, apesar de serem extracelulares, por serem revestidas por uma cápsula polissacarídica, conseguem evadir-se da fagocitose. E assim, elas não são nem fagocitadas, muito menos destruídas pelos fagócitos. Então, há a possibilidade de, nessa situação, elas passarem a se multiplicar indiscriminadamente no organismo, porque elas se evadem de um mecanismo de defesa feito contra elas. Agora, se a gente estiver falando de uma linhagem não capsulada, aí sim, essas bactérias não conseguem evadir a resposta imune, são fagocitadas e são destruídas no interior do fagócito. Como o Rafael colocou, a cápsula aumenta a virulência dessas bactérias. Por quê? Porque dá a elas uma possibilidade muito maior de fato, provocar uma doença. Porque só recapitulando, a virulência de um patógeno está diretamente associada à patogenicidade dele. E o que seria isso? Simplesmente a capacidade dele de provocar doença. Então, linhagens bacterianas encapsuladas têm maior virulência, porque elas têm maior patogenicidade, por terem maiores chances de fato, provocar uma doença. Então, é essa a perspectiva da cápsula polissacarídica. Bactérias encapsuladas têm grandes chances de escaparem da fagocitose e assim escapam da morte e passam a se multiplicar no organismo, podendo causar doença. Agora, falando do último mecanismo de evasão que eu trouxe para tratar com vocês, a gente vai conversar sobre dois vírus, o vírus varicela zoster e o vírus Epstein-Barr. O vírus varicela zoster é o famoso vírus da catapora, ou o vírus da famosa catapora, como preferir. Ou o famoso vírus da famosa catapora, pode ser também. Nessa situação, após a infecção primária pelo vírus varicela zoster, esse vírus pode permanecer latente nos gânglios nervosos. E aqui ele pode se manter indefinidamente no organismo. Ele vai embora, às vezes ele vai embora só quando a pessoa de fato morre. Então, é um vírus que, após a infecção primária, ele tende a se manter latente nos gânglios nervosos. Pode haver reativação? Pode. E se houver a reativação do foco infeccioso, aí a gente vai ter a herpes zoster, que é o que a gente costuma falar que é a catapora do adulto. Aquelas pessoas que são infectadas pelo vírus quando criança, mas não têm a catapora, é possível que depois de adulto tenha uma reativação desse foco de infecção e desenvolvam a varicela zoster, que seriam aquelas manchas mais profundas na pele, mas que podem afetar outras áreas do corpo também. Já o vírus Epstein-Barr é um vírus normalmente presente em 90 a 95% da população como um todo.
E ele pode provocar desde infecções assintomáticas, o que de fato é o que ocorre na maioria das pessoas que carregam o vírus durante toda a sua vida sem qualquer sintoma. Podem provocar mononucleose infecciosa aguda, que aqui a gente tem um exemplo do que seria essa mononucleose, que é altamente infecciosa. E esse vírus também pode provocar em imunocomprometidos doenças linfoproliferativas. O vírus Epstein-Barr é um vírus oncogênico e ele pode provocar diferentes tipos de linfomas, como o linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin e outros diferentes tipos de carcinomas associados às células T. Acontece que esse vírus, uma vez infectando o meu, o nosso organismo, ele também vai nos acompanhar indefinidamente ao longo da vida. E onde que ele se mantém? Ele se mantém em células epiteliais, mas principalmente em linfócitos B, sendo que uma vez que ocorra a infecção, eu tenho alternância entre períodos líticos, ou seja, períodos de multiplicação do vírus, onde eu tenho a multiplicação do vírus dentro da célula, a formação de novas partículas virais, a saída dessas partículas virais da célula infectada, para então infectar novas células, com períodos de latência, que são exatamente essas fases em que o vírus permanece dentro da célula, sem despertar grande atenção do sistema imune, e lá ele se mantém indefinidamente. E acredita-se que a célula responsável por manter, não é nem que ela seja responsável, mas digamos que a célula escolhida pelo vírus para se manter em estado latente seriam os linfócitos B. Então, os linfócitos B são considerados os reservatórios do vírus no organismo. E quando há esse estado de latência nas células B, elas continuam existindo como se nada de estranho estivesse acontecendo, mas principalmente por algum evento de imunossupressão, é possível que o vírus dentro delas seja reativado, volte a se multiplicar, volte ao seu período lítico, e assim eu tenha a disseminação do vírus no organismo e eventualmente eu posso ter o surgimento de uma doença linfoproliferativa. E para finalizar, dentro do estado de latência, um exemplo geral dos retrovírus, mas cujo representante mais famoso é o vírus HIV, então a gente trouxe ele como exemplo. Então aqui a gente tem um esquema muito bonitinho de o que seria uma partícula viral do vírus HIV. Então aqui a gente tem um envelope do vírus HIV, nós temos as espículas do vírus, que são antígenos virais. Aqui a gente tem a enzima, aqui o material genético do vírus, que é um vírus de RNA, só a título de informação. Então, quando a gente fala do ciclo de multiplicação dos retrovírus, tem um detalhe muito interessante sobre eles, porque aqueles vírus que nós comentamos anteriormente, e outros também, mas o que a gente viu anteriormente, que é o varicela zoster e o Epstein-Barr, eles são vírus que eles se mantêm latentes no citoplasma da célula, não é no núcleo, é no citoplasma da célula em vesículas muito específicas para determinados tipos de vírus. Acontece que quando a gente fala de retrovírus, e aqui a gente vai tomar como exemplo o vírus HIV, esses vírus têm uma capacidade muito peculiar. Qual é essa capacidade que eles têm? Depois que eles entram na célula hospedeira e entram no núcleo da célula, eles não se multiplicam, eles não vão usar a maquinaria de síntese proteica da célula para sintetizar novas partículas virais. O que eles vão fazer? São vírus de RNA, lembra? Então, o que eles vão fazer? Eles vão converter o seu RNA viral em DNA viral. E esse DNA viral é, então, internalizado no núcleo da célula. E esse DNA viral que entra no núcleo da célula, ele é internalizado no DNA da célula. Então, uma vez que o DNA viral seja internalizado no DNA da célula, ele passa a fazer parte do DNA da célula. E nessa situação, ele é chamado de provírus, que é um vírus que agora faz parte do DNA da célula. E como ele faz parte do DNA da célula, eu não tenho qualquer resposta imune aqui. Eu não tenho estimulação antigênica persistente, eu não tenho ativação persistente, eu não tenho resposta imune nessa situação. E assim, o vírus pode se manter nesse estado de latência também
indefinidamente, até que, por algum motivo em particular, eu tenho a reativação desse provírus e, a partir desse momento, aí sim eu passo a ter a multiplicação do material genético viral. Então, o que aconteceria? Esse DNA viral, ele é então reconvertido em novas fitas de RNA e o RNA viral, em associação às proteínas virais, são utilizados para a formação de novas partículas virais. Uma vez que essas partículas virais estejam montadas, então elas podem sair dessa célula infectada para infectar novas células. Então, esse estágio de provírus, que é uma fase que inclusive faz parte do ciclo do vírus HIV, é o que de fato confere essa propriedade de latência aos retrovírus, porque eles vão incorporar o seu material genético ao material genético da célula infectada. Aí eu coloquei essa foto aqui só porque eu achei ela realmente muito bonita, mas ela essencialmente mostra isso que eu acabei de falar com vocês. O mais interessante dela é que, além dessas etapas de multiplicação do ciclo viral, que ele também coloca os fármacos que são utilizados para tentar bloquear cada etapa da multiplicação viral. Então, esses pontinhos vermelhos que ele coloca como stop são pontos de atuação de diferentes fármacos que vão tentar inibir essas diferentes fases. Então, a etapa número 1 seria a etapa que é chamada de adsorção, que é exatamente a interação de espículas do vírus com receptores de membrana da célula hospedeira. A partir do momento em que eu tenho um reconhecimento eficaz, o vírus fica livre para incorporar o seu material genético, quer dizer, para permitir a entrada do seu material genético na célula hospedeira. E aqui a gente está vendo, o RNA viral, a partir da ação da enzima transcriptase reversa, foi convertido em DNA viral. Esse DNA viral é, então, integrado ao núcleo da célula. E uma vez que ele esteja presente no núcleo da célula hospedeira, ele é integrado ao DNA da célula hospedeira. E nesse estado de integração, nesse estado de provírus, ele pode se manter aqui quietinho na dele indefinidamente. Então, aqui a gente teve um estado de latência, mas caso o vírus ele opte por seguir os demais passos do seu ciclo, eu vou ter, então, a replicação do RNA viral, vou ter a associação, eu vou ter, no caso, a montagem das novas partículas virais, e a partir dessa montagem das novas partículas virais, o vírus, então, fica pronto para sair dessa célula infectada e infectar novas células. Então, depois que eu passei esse slide para vocês, ou se vocês quiserem checar essa foto no site, ela realmente é muito bonita e tá aqui, explicando o ciclo direitinho do vírus HIV. Então, aqui a gente finaliza o que eu trouxe para tratar com vocês nessa imunidade contra patógenos.